vídeo. Hoje eu vou tentar trazer algumas ideias para te ajudar nessa jornada que é a escrita. Eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque da última vez eu senti o áudio um pouco baixo e eu ainda não resolvi o problema do microfone. Então vamos lá. Primeiramente eu gostaria de dizer as organizações, a separação que eu fiz aqui pessoalmente. Não sei se vai fazer sentido para as outras pessoas, mas vamos lá. Eu separei os tipos de literatura basicamente em 4. Os tipos que eu escrevo, que eu consigo desenvolver alguma ideia em cima, que é o romance, o poema, o diário e o ensaio. Mas eu fiz até adendos aqui nas minhas anotações. Eu sei que existem também notícia, conto, crônica, cordel, enfim, vários tipos de literatura, vários tipos de criação literária, que são incríveis também. Eu estou trazendo só sobre o que eu consigo desenvolver bem na medida do possível, do que eu consigo escrever. Então vamos lá. Eu coloquei aqui que o diário e o ensaio, eles são meio que correlacionados. Só que as diferenças principais são que o diário, ele cava muito mais num terreno emocional e diz mais sobre você e sobre experiências e sobre acontecimentos, sobre a vida do indivíduo que está ali catalogando, né, catalogando entre aspas a vida. E o ensaio, ele discorre mais diretamente sobre ideias. Pega uma ideia e desenvolve sobre ela mais longamente, né? Essa é uma característica do ensaio, que é pegar uma ideia que aparentemente talvez não daria tanto para se falar sobre e falar bem profundamente sobre. Então vamos lá. De todos esses, eu escrevi que de todos esses, o que consegue ser mais simples de se começar hoje é o diário, porque todo mundo consegue falar mais ou menos sobre si mesmo, certo? Todo mundo sabe do que gosta, do que não gosta, mesmo que não com exatidão, mas mais ou menos, né? Consegue falar dos acontecimentos do dia, dos infortúnios, das alegrias. Então, o diário, ele é mais simples, né? Simples, entre aspas, porque você pode começar a qualquer momento, você não precisa de nenhuma experiência prévia, de nenhuma experiência prévia com outros tipos de literatura, nada. Você só vai recorrer mesmo a si, às suas ideias, aos acontecimentos da sua vida para falar. Então, sobre o diário, eu não vou me prolongar muito aqui especificamente, vou deixar para fazer ou um vídeo específico ou um artigo no Substack, tá? Mais especificamente sobre o diário. Vou escolher, provavelmente vai ser um vídeo, mas enfim, vamos para outra parte da literatura. Para escrever com o intuito de ser lido algum dia. Então, as pessoas que estão escrevendo porque querem, né, em algum momento que isso venha a público. Vamos lá. Primeiro grande problema. A gente não quer escrever um livro, a gente quer escrever o livro. E isso é um problema. Isso atrapalha ao invés de ajudar. A gente acha que tudo que a gente escreve não tá bom o suficiente, só que talvez não esteja realmente bom o suficiente para um eu de daqui a 10 anos, 15 anos, talvez não esteja. Só que a literatura que você vai escrever, as coisas maravilhosas que você vai escrever daqui a 10, 15 anos, elas só vão chegar a acontecer se você escrever hoje as coisas que você considera medianas, certo? Então, elas são parte essencial de você, não são menos, mas elas são também degraus, né? E você precisa se acostumar com essa ideia de produzir coisas que você não acha que são magníficas logo de início. Eu sei que é muito difícil, eu também sempre penso muito nisso, porque quero fazer o melhor e acabo não fazendo nada, acabo não desenvolvendo nada. Tudo que eu escrevo não tá bom, a ideia que eu tenho para um livro não tá bom, não tá complexo o suficiente, não tá sofisticado, não tá inovador, não tô inventando a roda, então acaba sendo descartado. Então isso é um problema, porque a gente precisa passar por essa fase de mediana criação para que a gente consiga chegar num elevado patamar que a gente tanto quer, né? Algum dia. Então, essa é uma questão que eu considero problemática, certo? Para diminuir a insegurança, trouxe algumas dicas.
leia bastante. É meio óbvio, né? Mas eu precisava falar. Autores diferentes, para ter diferentes referências. Época, gênero, nacionalidade e ideologia. Para você também conhecer pontos de vista diferentes dos seus. Porque quando a gente se isola muito numa bolha, né? E acha que tudo que a gente sabe já está concretizado e é a verdade absoluta do universo, a gente se fecha para ouvir o ponto de vista dos outros e isso dificulta o aprendizado, não só na questão da literatura, para que a gente escreva melhor, mas para tudo na nossa vida. Então, tenta se ater a essa questão de horizontes, certo? Na hora de escolher as suas leituras. Escolha no modo aleatório mesmo, no modo aleatório de gênero, lugar, enfim, época. Leia bastante coisa diferente para te dar esse repertório para escrever cada vez melhor. Escreve um pouquinho todo dia, tá? Porque assim como a leitura, se você passa muito tempo sem escrever, parece que a gente vai desaprendendo, sabe? A gente vai escrevendo meio mal e vai desaprendendo mesmo como que se desenvolve personagens, ideias e até como a gente fala sobre a gente mesmo, né? Tanto que o diário costuma se escrever todo dia. Eu não escrevo todo dia no diário, né? Não acho que seja uma necessidade do diário ser escrito todo dia, mas se você está buscando escrever para um dia ser publicado, é muito bom, muito interessante você escrever todo dia, pelo menos um pouquinho, algumas linhas, desenvolver algumas ideias, pegar uns exercícios de escrita criativa da internet, tem vários, que você pode já pegar um molde meio que pré-pronto de ideias e você só desenvolve em cima daquelas ideias, né? Que já vem meio já arquitetadas para te facilitar. A mente fica desatenta, a criatividade fica à deriva e gera ansiedade também, você ficar sem escrever muito tempo, porque você vai começar a se cobrar, né? Vai se cobrando e as coisas vão ficando complicadas, né? Melhor o pouco de todos os dias, isso aqui eu penso sempre desse jeito. Aqui uma dica um pouco ambígua, eu escrevi, né? Para ter uma opinião sincera de alguém, mostra que você escreveu como se fosse de outra pessoa para ouvir uma opinião mais imparcial. Que enfim, pode ser bom para te tirar a insegurança um pouco, ou pode ser ruim, porque talvez isso te deixe mais inseguro, mas pelo menos você vai ter uma resposta mais sincera e mais imparcial, né? Então tenta fazer isso, mostrar as coisas que você escreveu como se fosse outra pessoa que tivesse escrito, se fosse uma pessoa da internet, e você só conta depois, você escuta primeiro o que a pessoa tem a dizer. Mais um adendo que eu acho interessante. Tenta pedir mais opiniões relacionadas à escrita do que você escreveu, né? De pessoas que já têm mais ou menos um repertório, que já costumam ler alguma coisa. E melhor ainda se for o gênero que você está escrevendo. Poema, enfim, ensaio, não sei, romance. Aqui eu tô falando mais de romance, de uma história, né? Mas pode ser poema também. Tenta buscar pessoas que já têm mais ou menos um repertório da área que você está querendo, né, ser ouvido, da área que você quer que alguém te diga o que acha do que você tem a dizer, né? Se você não faz ideia de como começar, pesquise e estude um pouco sobre a estrutura narrativa do tipo de texto que você quer construir. Enfim, como distribuir parágrafo, o que é importante vir antes, vir depois, enfim. Você pesquisa um pouco se você não sabe nada como começar, mas é aquilo. Se você já lê algumas coisas previamente, já tem um pequeno repertório de literatura do que você quer começar a escrever, você vai conseguir quase que instintivamente, mesmo que não fique uma obra-prima, você vai conseguir desenvolver ali um início, mesmo que não vá pra frente assim logo de primeira, tá bom? Então, tendo repertório, isso aqui já vai ficar mais fácil. Isso é apenas um norte, né? Essa questão do pedir o conselho, pedir a opinião de alguém. Toda boa narrativa tem estilo próprio. Eu coloquei aqui, pense nos grandes nomes, como a Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Graciliano. Todos tinham um jeito único e uma narrativa com alma. Um jeito único de escrever uma narrativa com alma. Então, são os exemplos, eu gosto muito desses escritores, né? Enfim, e você pensa na sua casa aí o que você acha. Todos eles têm uma narrativa bem espirituosa, né? Uma narrativa cheia de personalidade, que você bate o olho e você... eu acho que eu sei quem escreveu isso,
sabe? Então pensa nisso. Sobre a poesia. Nem toda poesia precisa de rima. Algumas vão ter um ritmo e uma fluidez apenas pela escolha e pela ordem das palavras. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Trouxe 3 livros, que são livros que eu recomendo fortemente para qualquer um que queira começar a ler poesia, certo? Primeiramente esse aqui, Dores do Amor Romântico, da Fernanda Young. É Jung ou Young? Eu nunca sei, eu acho que é Fernanda Young. É brasileira, eu gosto muito mesmo desse livro. Flor Bela, antologia poética, também muito legal, muito bom mesmo. E Todo Amor, do Vinícius. Então, eu trouxe esses 3 aqui para mostrar como exemplo, né? Poemas que eu selecionei aqui, poesias que eu selecionei aqui para não ficar só na fala, né? Essa aqui, vamos lá, do Vinícius. Janelas Abertas, música de Tom Jobim. Sim, o microfone ficou fora. Sim, eu poderia fugir, meu amor. Eu poderia, sem dizer para onde vou, nem se devo voltar. Sim, eu poderia morrer de dor, eu poderia morrer e me serenizar. Ah, eu poderia ficar sempre assim, como uma casa sombria, uma casa vazia, sem luz nem calor. Mas quero as janelas abrir para que o sol possa vir iluminar nosso amor. Tem rima fonética, né? Mas não tem métrica pré-estabelecida. É uma música, né? Então a gente vê aqui a métrica de 5, 4, 5, 3. Linda e emocional. Pode se separar da canção e continua dizendo o que tem a dizer. Então ela diz o que quer dizer como música, mas diz o que quer dizer como poema também, como poesia. Então esse aqui é um exemplo, para vocês verem as diferenças, né, entre os poemas. Aí o próximo é o da Flor Bela. O próximo da Flor Bela é Vaidade. Sonho que sou poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que, em um verso meu, tem claridade para encher todo mundo, e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando, e quando mais no alto vou voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Então aqui a gente vê o poema com uma estrutura fixa, que é o soneto, né? 4, 4, 3, 3, né? São métricas dessa seguinte maneira, 4, 4, 3, 3. Então, melancólico, a gente vê uma beleza muito melancólica aqui no que a Flor Bela fala. E ela fala da sensação de insignificância e de solidão, certo? Então a gente vê aqui um tipo diferente do anterior, que era muito mais romântico, muito mais idealizado, certo? E, por último, o último exemplo que eu trouxe foi um poema que aparentemente, uma poesia, eu sempre falo poema, é poesia. Foi uma poesia que aparentemente a Fernanda escreveu para Sylvia Plath, que se você não conhece, depois dá uma pesquisada sobre essa escritora. E infelizmente, né, ela teve um fim de vida muito trágico, né? Então ela escreve o seguinte: que cor tem a morte, doce amiga, que cor tem o alívio da partida? Carontes é mesmo um belo homem fardado? Seu navio tem o cheiro acre do cansaço? Que cor tem a morte, doce amiga? Diga-me, para que minha curiosidade não me leve até você. Aqui a gente não tem rima, praticamente. A gente tem aquela fluidez que eu falei, que a gente vai lendo e vai sentindo uma harmonia no que está sendo falado, mesmo que a gente saiba da tristeza por trás dessas palavras, né? Da agonia e da melancolia por trás, mas tem aquela fluidez no que a gente está lendo, porém não tem rima, né? Como os outros dois estavam bem mais rimados, né? Então, poesia muito comovente, principalmente para quem já sabe mais ou menos da história, enfim, né?
desse fato muito triste da vida dessa escritora. Então, coincidentemente, essa poesia, ela tem 13 linhas. Aí eu não sei se isso foi uma coincidência ou se foi alguma coisa associando o 13 ao número do azar e pelo assunto que ela tá trazendo, né, mais pesado, não sei realmente. Mas enfim, trouxe 3 exemplos para vocês verem como que a poesia ela ela se desdobra de maneiras muito diferentes, com rima, sem rima, com métrica fixa, enfim. E vocês podem desenvolver da maneira como desejarem, né? A poesia, ela tanto cria aquela liberdade poética, né? Que você pode fazer poesia de várias maneiras, respeitando acento, criando palavras novas, não respeitando separação, sabe? Inventando expressões que não existem. A prosa, ela é um pouco mais restritiva do que a poesia. A poesia, ela dá uma liberdade imensa para você escrever do jeito que você quiser. Então, depois de ter trazido esses 3 exemplos, eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre o ensaio. Que eu não costumo escrever ensaio de cunho acadêmico. Geralmente, meus ensaios, eles são mais discorrendo sobre assuntos que me interessam ou que rondam a minha vida e eu já faço eles direto no meu diário mesmo. Entende? Então, para mim, não é muito recorrente escrever ensaios de cunho acadêmico, né? Que você coloca referências e você faz aquele debate ali para contrapor o que você está escrevendo, enfim. Mas também acho bem interessante e leio alguns. Em resumo, eu não sou especialista de nada, não, eu apenas escrevo e leio há alguns anos e estou trazendo aqui algumas ideias de uma maneira organizada, do máximo organizado que eu estou conseguindo gerir aqui as coisas que eu tenho escrito para vocês. E se alguma coisa que ajudou, te deu alguma inspiração, te deu algum insight, alguma coisa, já é suficiente. Espero que alguma coisa que eu falei tenha sido útil, tenha te trazido alguma ideia, alguma inspiração para escrever, enfim. A leitura é isso, né? É complexa, ela é interminável e a gente vai sempre se renovando muito, né? Conforme a gente vai conhecendo outros escritores, enfim, por isso que eu sempre falo de ler além dos horizontes que a gente já está acostumado. Eu vou deixar o nome e a editora certinho aqui dos livros aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar certinho para caso vocês tenham interesse de comprar, tá bom? Recomendo fortemente esses 3 livros de poesia. E é isso. A literatura é isso e ela nunca vai acabar. Tchau!